Bom dia, pessoal. Nós vamos fazer aqui então agora, a correção da prova de eletrônica, que nós abordamos aí, as noções a respeito de semicondutores, ok? Então vamos lá. Eu vou fazer a leitura da questão, como sempre, e logo em seguida a gente faz a resolução, tá ok? O circuito da figura abaixo é constituído por dois resistores, um potenciômetro, que é um resistor ajustável, um LED, um transistor e uma bateria de 12 volts. Esse circuito permite controlar o brilho de um LED por meio do giro do potenciômetro, alterando a corrente que flui pelo transistor. Então o circuito está aqui assim, a gente pode observar, está aqui a bateria de 12 volts, nós temos aqui uma malha, onde tem o resistor R1, o LED, o transistor, e aqui um resistor R2, o potenciômetro. Reparem o símbolo do potenciômetro, existem outros símbolos para potenciômetro. O transistor desse circuito é PNP ou é NPN. Se a gente analisar aqui o símbolo do transistor, dá para perceber claramente, aumentar aqui um pouquinho, que a seta do terminal do emissor está apontando para fora do transistor. Quando a seta do emissor está apontando para fora do transistor, nós temos um transistor do tipo NPN. Estão lembrados? Na parede, não. Então, aqui a gente pode colocar aqui sem problema nenhum que o nosso transistor é um transistor NPN. É um transistor, o transistor é NPN. Sabendo que IE, quer dizer, a corrente do emissor, é igual à corrente do coletor mais a corrente de base, calcule o valor de IE, sabendo que a corrente no LED que está ligado no coletor do transistor é 20 mA. E o beta do transistor é a relação IC sobre IB, que vale 10, nesse caso aqui. Então, se a gente analisar aqui o transistor, nós temos as seguintes correntes. Então, aqui você vê o símbolo do transistor, aqui nós temos a corrente IC, esse terminal é o coletor do transistor, tá certo? Esse aqui é o terminal de base, então nós temos aqui a corrente IB, e aqui assim nós temos então o terminal do emissor do transistor, onde existe a corrente IE. O que eu disse para vocês? A corrente IE é a soma dessas duas, tá certo? Então, para a gente achar, a gente precisa conhecer IC e IB. Repare que eu conheço apenas a corrente que passa pelo LED. A corrente que passa pelo LED, e vocês podem observar bem, a corrente que passa pelo LED é uma corrente de 20 mA. A corrente que passa pelo LED é, na verdade, a corrente que passa pelo coletor. É a corrente de coletor do transistor. Então, pessoal, uma vez que eu sei quem é a corrente de coletor, eu vou usar o beta do transistor que foi dado para mim poder achar a corrente de base. E uma vez que eu tenho a corrente de base e a corrente de coletor, eu consigo determinar então a corrente de emissor desse transistor. Vamos lá? Então vamos aqui. A gente sabe então que o beta vale 10, certo? Então, se o beta é igual à corrente de coletor sobre a corrente da base, então a gente sabe que 10 é igual à corrente de coletor. Veja que a corrente de coletor é, mais uma vez, a corrente que está vindo aqui pelo LED. É a corrente que passa pelo LED. A corrente que passa pelo LED é a corrente que chega no coletor do transistor. Então, a corrente de coletor é 20 mA. E aí eu vou determinar quanto vale a corrente de base. Fazendo aqui os ajustes matemáticos, eu vou trazer o IB para cá, vou trazer o 10. Então nós vamos ter que o IB, quer dizer, a corrente da base do transistor, é 20 mA dividido por 10. Logo, eu sei que a corrente de base do meu transistor é de 2 mA. Está aqui a corrente da base no transistor. Ok? Agora, saca só.
Nós temos agora condições de achar a corrente de emissor, porque a corrente de emissor é simplesmente a corrente de coletor somada com a corrente da base. Então, a corrente de emissor neste circuito será, no caso, a corrente de coletor, que é 20 mA, mais a corrente da base, que é 2 mA. Logo, nós temos uma corrente de emissor que vale 22 miliamperes. Esta é, portanto, a resolução para esta questão. Tá ok? Então tá aqui a corrente de emissor, como foi solicitado. Vamos partir agora para o item C desta questão. O resistor R1, o LED e o transistor formam uma malha em série. Circuito série. Característica principal: a corrente em todos é a mesma. A tensão da bateria se divide. Então vamos lá. Sabendo disso, qual é o valor da DDP no resistor R1? Olha, eu poderia determinar a tensão no R1 tirando a tensão da bateria, os valores da tensão no LED e no transistor, mas eu não sei essas tensões. Então eu vou ter que arrumar um outro jeito para me calcular a tensão no R1. Como é que a gente calcula a tensão ou a DDP em um resistor? Pessoal, a tensão ou a DDP em um resistor, a gente determina por V é igual a RI. Ok? Se você conhecer a resistência do resistor e conhecer a corrente que passa nele, automaticamente você tira a DDP, ou a voltagem, ou a tensão. Note que eu conheço a resistência do resistor, é 470R. E eu conheço a corrente nele também. Porque num circuito série, a corrente que passa em todo mundo é a mesma. Então a corrente que passa no LED é a mesma que vai entrar no coletor do transistor, é a mesma que vai passar aqui no resistor. Essa corrente que vai atravessar aqui o resistor é também uma corrente de 20 miliamperes. Então eu tenho a corrente no resistor. Se eu tenho a corrente no resistor, eu vou determinar então a DDP ou a tensão nesse resistor. Quanto vale a tensão no resistor? Quem vê, ri. A tensão no resistor é dada por 470 ohm multiplicado pela corrente que é 20 miliamperes. 20 vezes 10 a menos 3 amperes. Então, o que eu vou ter? Que a tensão no meu resistor é 20 vezes 470. 2 vezes 7 é 14, vai 1. 2 vezes 4 dá 8, com 1, 9. 1 0, outro 0, vezes 10 a menos 3. Aqui já é volt. Então eu tenho essa tensão no meu resistor. Eu vou só adaptar aqui, né? Vou dar uma reorganizada no meu resultado, porque não pode ficar número maior que 10 na frente de uma potência. Então a tensão no meu resistor será 9,4. Repare que eu estou tirando aqui, ó, 3 casas. Essas 3 casas eu vou somar aqui no meu expoente. E eu vou ficar então com menos 3 mais 3, que dá vezes 10 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Então a tensão do meu resistor é 9,4 vezes 1, ou seja, ela é 9,4 volts. Está aqui a alternativa correta, ó. É o item 4, tá ok? Essa é a resolução do C da primeira questão. Tá certo? Tá aqui, ó. Pessoal, quando aparecer assim, ó, um resistor 470R, significa 470 ohm. Sem R, sem ohm. Às vezes digitar o símbolo de ohm é complicado. E aí a gente utiliza a substituição do símbolo ômega pelo R, que é a mesma coisa. Lembrando que o K aqui, ó, 22K, o K é 1000, 10 elevado a 3. Então nós temos um resistor de 20.000 ohms e um potenciômetro de 100.000 ohms. Ótimo. Passando agora para a segunda questão. A segunda questão é uma questão sobre
fontes de alimentação, aí no caso uma fonte básica. Então a figura mostra uma fonte básica. Eu destaquei aqui, né, alguns elementos da fonte básica. Esse desenho que vocês estão vendo aqui da fonte básica, ele representa o que a gente chama de diagrama em blocos. Aqui, ó, eu disse para vocês, é um diagrama em bloco. Nós temos os trechos, né, as principais partes da fonte destacadas em retângulos. Então uma das partes é o transformador, que pode elevar, reduzir a tensão. O retificador, que é um diodo, uma ponte de diodos retificadores. O filtro, que é um capacitor, e aqui nós temos o regulador de tensão, que está representado por um diodo especial, que é o diodo Zener. E eu destaquei aqui 4 pontos, A, B, C e D. Identifique os símbolos mostrados na figura. Eu já até comentei aqui agora, mas vamos lá, né? Quais são os símbolos mostrados na figura? Esse símbolo aqui é simplesmente um diodo. É um diodo retificador comum. Esse cara aqui é, sem dúvida alguma, um capacitor. E aqui nós temos o diodo específico, né? É um diodo Zener, tá ok? Que é um diodo que normalmente é empregado nos circuitos reguladores de tensão. Associe a cada um dos pontos A, B, C e D a forma de onda encontrada em cada um deles. Olha, nós já fizemos isso, tá? Nós já fizemos isso em sala, eu mostrei para vocês no osciloscópio as formas de onda. E aí nós temos então o seguinte, que logo após o transformador funciona colocando nele corrente alternada. E ele sai, a saída do transformador também é corrente alternada. Ele só altera para cima ou para baixo os valores de tensão e corrente. Mas ele mantém a corrente e a tensão do jeito que elas são. Então, automaticamente, se entra alternada, sai também alternada. Então, nesse ponto A, que aparece aqui na figura, a gente vai ter algo similar a uma corrente alternada. O retificador, que é o diodo, ele corta um dos semiciclos da corrente. Ou utiliza os dois semiciclos da CA, invertendo o negativo para positivo ou invertendo o positivo para negativo, deixando apenas semiciclos em um sentido só. No caso aqui, como a gente tem apenas um diodo, nós vamos ter o corte de um dos semiciclos. Então nós vamos ter passando um semiciclo, não passa o outro. Passa um semiciclo, não passa o outro. Passa um semiciclo, não passa o outro. Então, a nossa fonte começa com corrente alternada, depois ela fica com uma corrente pulsante, e aí o filtro reduz as quedas dessa corrente pulsante, né? Nós temos o capacitor se carregando e descarregando quando o semiciclo é interrompido. Isso gera aquela ondulação ou ripple, né? E aí nós vamos ter a corrente sobe, dá uma descarregadinha, depois sobe, dá outra descarregadinha, outra sobe, dá outra descarregadinha. E por fim nós temos o regulador de tensão que corta essa parte de cima aqui do ripple, que corta as pequenas ondulações que ainda sobram após a filtragem da fonte. E aí automaticamente quando você corta aquilo ali, você transforma o ripple ou as ondulações em uma corrente perfeitamente contínua. Ou seja, nós temos aqui uma corrente contínua, né? Ou uma CC. Então a sequência é essa. O A é o símbolo é uma corrente alternada, o B é uma corrente pulsante, o C é o ripple e o D é a corrente contínua. Se você vier nos gráficos, olha só, a corrente alternada que está aqui no final, que é esse último gráfico, beleza? Ele é o A. Logo depois nós temos aqui o B. O ripple, que é a ação do capacitor, é o C. E por fim, o Zener transforma tudo em uma corrente contínua, que é o D. Então, consequentemente, a sequência correta das letras é essa. B, C, D, A. Beleza? Essa é, portanto, a resolução, olha aí, ó. O que nós temos lá? Olha lá, ó. Primeiro, B, aqui, ó, B. O C logo depois está aqui. O A vem logo em seguida e o D está aqui, ó. Então, A e D. Ok? Era só fazer isso, identificar em cada etapa da nossa fonte qual é a forma da corrente que sai, como é que é o aspecto da onda relacionada à corrente. Como eu disse, nós vimos isso
no osciloscópio em sala de aula. Considere uma fonte com tensão de entrada no transformador de 120 volts. A tensão de entrada é aquela que a gente joga, né, no primário do transformador. Então nós temos uma tensão no primário de 120 volts. E nós temos uma tensão de saída, quer dizer, aquela que a gente recolhe no secundário do transformador, que é de 6 volts. Se o primário do transformador tem um número de espiras correspondente a 200, qual deverá ser o número de espiras no secundário? Eu quero saber quanto vale o número de voltas de fio que formam o secundário do meu transformador. Bom, agora é só a gente fazer uma pequena conta, né? E essa pequena conta, ela pode ser realizada muito simplesmente fazendo a seguinte relação. Então a gente pega, por exemplo, né, fiquei sem espaço, né? Então vou fazer aqui, ó, o VP sobre o NP, que é igual o VS sobre o NS. Se você inverter, colocar NP sobre VP, NS sobre VS, também funciona. Se você colocar VP sobre VS, NP sobre NS, também funciona. Se você colocar VS sobre VP, NS sobre NP, também funciona, tá certo? Então, substituindo os valores, a tensão no primário é 120, o número de espiras é 200. A tensão no secundário é 6, o número de espiras é NS. Então eu vou fazer aqui algumas simplificações e você tem aqui, ó, 0 com 0, beleza? E aí, pessoal, eu vou fazer uma molecagem, saca só. Eu vou pegar aqui, ó, e colocar o seguinte, veja só. NS vai ser igual a 20 vezes 6, 20 vezes 6, dividido por 12. Só que 20 vezes 6 é 120, dividido por 12. Se você pega 120 e divide por 12, você descobre que o número de espiras do secundário é igual a 10. Tá ok? Então, esta aqui, ó, é a resposta para esse item C1. Agora vem, se a corrente no secundário do transformador for 2 amperes, qual que é a corrente no primário? Bom, aí nós temos uma outra relação do transformador, que é aquela que nos diz que a tensão no primário vezes a corrente no primário é igual a tensão no secundário vezes a corrente no secundário. Bom, então, o que nós temos? A tensão no primário foi dada, ela é 120 volts. A corrente no primário eu não sei. A tensão no secundário é de 6 volts. A corrente no secundário está aqui, ó. Ela vale 2 amperes, tá ok? Então, como é que eu vou saber qual que é a corrente no primário? Você resolve essa conta, né? Então, o que é o IP? A corrente no primário vai ser 6 vezes 2, 12, dividido por 120. Logo, nós vamos ter aqui que a corrente no primário será de 0,1 ampere. Esta é a corrente no primário. Quando as correntes são menores do que 1, a gente costuma representá-las por miliampere, microampere, picoampere e assim por diante. Então, 0,1 ampere, vou fazer aqui uma transformação. 0,1 ampere é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 1. 10 a menos 1 não é um múltiplo conhecido. Então, corresponde a 10 vezes 10 a menos 2. 10 a menos 2 também não é um múltiplo conhecido. Então, vou transformar isso aqui, ó, em 100 vezes 10 a menos 3. 10 a menos 3 é um múltiplo conhecido, é um mili. Então, nós podemos expressar a corrente no primário do transformador como sendo uma corrente, vou colocar aqui embaixo, ó, uma corrente de 100 miliampere. Então, repare, 0,1 ampere é a mesma coisa que 100 miliamperes. É claro que a resposta poderia ser dada apenas como 0,1 ampere. Agora a gente vai realizar aqui a letra D dessa questão.
Qual que é a função da etapa de filtragem dessa fonte? Seja objetivo. Eliminar o ripple. Ah, desculpa. Opa. Eliminar o ripple não, né? Qual é a função da etapa de filtragem desta fonte? Seja objetivo. Evitar que o circuito pare nos momentos em que o semiciclo é cortado. Simples e pronto, final. Né? Então, o que você vai fazer? É suprir o circuito. Suprir o circuito nos momentos em que ocorre o corte de um semiciclo. Esse é mais objetivo impossível, tá bom? A figura abaixo mostra os circuitos de retificação e filtragem de uma fonte. Identifica o sentido e o percurso da corrente elétrica quando estiver presente na entrada do circuito os semiciclos indicados nas figuras. Então aqui agora é uma questão que nós vamos ter que analisar, fazer aquele trajeto da corrente passando por uma ponte retificadora, como nós fizemos em sala. Ok? Vamos por etapa. Então a gente tem que lembrar que no sentido convencional da corrente, ela sempre parte do positivo e vai para o negativo. Então a corrente, quando eu tenho um semiciclo positivo, esse lado da fonte é positivo. Então a corrente vai entrar aqui, ó. Tá ok? Essa corrente vai entrar aqui, ela vai chegar aqui nesse nó. Ela pode vir pelo D4 ou pode vir pelo D1. Note que o D4 está polarizado inversamente. A corrente não passa por ele. Então automaticamente ela só tem uma opção. Qual que é a opção? É seguir caminho passando pelo D1. Quando chega nesse ponto, ela pode seguir aqui chegando ao capacitor ou pode passar pelo D2. Da mesma forma como o D4, o D2 está polarizado inversamente, a corrente não vai por ele. Então o que sobra para ela como opção é seguir o caminho e chegar aqui no nosso circuito. O capacitor não passa a corrente porque é um componente que é literalmente aberto, mas ele se carrega. Então ele vai carregar e vai suprir o circuito. Quem que é o circuito? O circuito é essa carga aqui, representada pelo nosso resistor. Então a corrente elétrica vai atravessar essa carga, vai vir aqui por esse caminho, subir aqui assim e vai chegar nesse ponto. Repare que quando chega aqui, a corrente pode ir para o D4 e pode ir para o D3. E pode mesmo, porque os dois estão polarizados de forma direta. Entretanto, a corrente não passa onde ela já passou, porque corresponderia a um ponto em que o potencial é o mesmo. Não existe corrente se não houver a diferença de potencial. Então a corrente nunca passa por onde ela já passou. Então o que vai acontecer com ela? Ela pode ir pelo D4? Pode, mas ela não vai. Então ela vem por onde ela não passou. E onde que ela não passou? Pelo diodo D3. Ela vai passar pelo diodo D3, vai descer aqui nesse trecho e, portanto, vai chegar aqui no terminal, que é o terminal negativo da nossa fonte. Tá ok? Então, nesse primeiro circuito, o trajeto da corrente é esse que eu acabei de desenhar aqui para vocês. Era isso que eu queria como resolução deste item. Tá ok? É para você fazer a mesma coisa no circuito de baixo. Só que agora nós temos um semiciclo negativo. O que é o semiciclo negativo? A gente inverte a polaridade da fonte. Então você tem aqui que a corrente agora vai entrar aqui por baixo e ela vai chegar nesse ponto aqui, ó. Repare que ela tem D2 e D3. Pode ir para o D3, pode ir para o D2. Só que D3 ela está polarizado invertido, né? A corrente só passa no sentido da seta do diodo. Então ela não vai para o D3. Ela tem que escolher passar então pelo caminho D2. Aí ela vai passar por D2, subir por esse trecho. E veja que ao passar por D2, ela pode ainda voltar aqui por D1. Ó, mas veja que o D1 está polarizado também inverso. Então a opção dela é mesmo seguir o caminho que eu estou fazendo aqui, ó, seguir pelo circuito. Então ela vai seguir pelo circuito, carregar o capacitor, descer pela nossa carga, que é o resistor,
vir aqui embaixo, eu vou fazer uma pequena molecagem aqui, né, trocar de lado. Ela vai subir aqui assim nesse trecho do circuito e vai chegar nesse ponto. Quando chegar nesse ponto, a corrente vai ter que escolher entre passar por D4 ou D3. Os dois diodos estão polarizados de forma direta. Porém, como a corrente não passa onde ela já passou, ela não irá atravessar o diodo D3. Ela seguirá o caminho passando pelo diodo D4. E aí quando ela chegar aqui, ó, repare, ela pode ter a opção de passar por D1. O D1 está polarizado diretamente, ela pode passar. Só que ela chegaria num ponto onde ela já passou. A corrente não vai onde ela já passou. Então ela vai seguir o caminho e automaticamente ela chega aqui no terminal negativo da fonte. Então este caminho que eu acabei de traçar aqui para vocês é o caminho da corrente dentro da fonte de alimentação, certo? Formada aqui de novo por esta ponte retificadora, ok? E esse então é a resolução desse item da questão. Passemos agora para a questão número 4. A figura a seguir nós temos um diagrama simplificado de uma fonte chaveada. Uma fonte chaveada, como nós já vimos, é aquela que utiliza um transistor, o chamado transistor chaveador, que liga e desliga em intervalos de tempo definidos, gerando uma corrente quadrada que é jogada num transformador. E esse transformador, então, faz todo o processo de transformação, logo em seguida ponte retificadora, capacitor, circuito regulador, ou seja, nós temos uma fonte básica depois desse transformador aí, ok? Então, por que essa fonte recebe esse nome? Por que ela é chamada de fonte chaveada? Simples, muito simples. Como eu acabei de dizer, porque ela emprega um transistor como chaveador. Porque ela possui um transistor que é o transistor chaveador. Esse transistor chaveador é o principal componente da fonte chaveada. Onde está o transistor chaveador? O transistor chaveador, nós podemos observá-lo, ele encontra-se exatamente aqui, ok? Reparem que ele está ligado aqui de cara, direto ao transformador da fonte. Esse transformador, muitas vezes é chamado de transformador Chopper, tá ok? Qual é o que diferencia esse tipo de fonte de uma fonte básica? A principal diferença, além da existência do transistor chaveador, além dela ter um número de componentes muito maior do que uma fonte básica, ela tem um grande diferencial da fonte básica, que é trabalhar com frequências mais altas, né? Então, ela opera em frequências altas, e enquanto a fonte básica tem apenas a frequência de 60 Hz da rede elétrica. Uma fonte chaveada opera aí na casa dos 10 kHz de frequência. Quem determina essa frequência é o nosso transistor chaveador no seu liga-desliga, liga-desliga, liga-desliga. É ele que determina a frequência de funcionamento da fonte, a frequência de trabalho do transformador. Isso faz com que o ripple gerado, ou com que a corrente pulsante, seja a menor possível. Então nós temos uma corrente contínua mais pura na saída dessas fontes chaveadas. Então ela opera em frequências altas, ela possui mais componentes do que uma fonte básica, tá certo? E oferece uma corrente contínua mais pura. Aí, ó, eu não pus uma, né? Mas eu pus três aí, três características que diferenciam a fonte chaveada de uma fonte básica. E existem muitas outras, mas eu estou colocando aqui só para a gente não delongar demais. C. Nessa figura está representada uma situação em que o transistor encontra-se em condução.
O transistor da figura é PNP ou é NPN? Reparem de novo, vamos dar uma olhada aqui mais de perto no símbolo do transistor. Se você observar o símbolo do transistor, a gente percebe que a setinha do emissor do transistor está apontando para fora. Então é um transistor que na parede não. Né? Lembrando que a gente chamou aquele dia, quando a gente tem o símbolo do transistor, né? Deixa eu colocar ele aqui rapidamente. Quando a gente tem o símbolo do transistor, a gente tem esse terminal aqui, né, que é o que identifica a base. Eu falei para vocês que a gente, de brincadeira, né, por pura brincadeira, considera isso aqui como sendo uma parede. Então nós temos duas situações. Ou a seta do emissor aponta para a parede, e aí nós temos um ponta na parede, PNP, ou então nós temos, né, a seta do emissor apontando para fora, que aí nós teríamos na parede não, NPN. É o que acontece aqui, ó. Nós temos um transistor em que a flecha do emissor não aponta para a parede, ou seja, é um transistor NPN. Então vamos identificar aqui e responder a questão. Então o transistor, como nós já vimos, é um transistor NPN. Então o transistor é NPN, tá ok? Este é o transistor. Agora vamos então para o outro item desta questão, que diz o seguinte. Vamos lá. Indique na figura, circulando com lápis ou caneta, os seguintes componentes: uma ponte retificadora, o transformador, o capacitor dobrador de tensão, o diodo retificador de saída. Então eu vou reduzir aqui um pouquinho, vamos lá. Primeiro, a ponte retificadora. Eu vou fazer aqui, ó, a ponte retificadora, eu vou identificar de cor vermelha para todo mundo ver bonitinho. Então a ponte retificadora é aquela formada pelos diodos, né, de retificação. A ponte retificadora, repare, nós temos diodos aqui e temos diodo aqui, um D3 e um D2 aqui, ó. A ponte é um conjunto de 4 diodos. Então nós temos automaticamente que a ponte retificadora é esse cara aqui, ó. Esse é o número 1, ok? Deixa eu fazer um círculo aqui um pouco menor, porque senão eu vou ter problema. Então, a ponte retificadora, mais uma vez, está aqui. Esta aqui é a ponte retificadora. Então eu vou circular ela. Aqui, ó. Esta aqui é a ponte retificadora. O número 2 é para a gente achar, né, um transformador. Então vamos encontrar aqui onde é que está o transformador. Onde é que está o transformador nessa figura? O transformador, ele é um conjunto de indutores, bobinas, mais o núcleo. O núcleo eu mostrei para vocês que a gente representa ele por duas linhas verticais ou duas linhas contínuas. Então o símbolo do transformador, pessoal, ele está exatamente aqui, ó. Se a gente pegar bem, olha ele aqui, ó. Isto aqui é o nosso transformador. Este aqui é o item 2, que foi solicitado aqui na questão. Se você vier aqui agora e pegar então o capacitor dobrador. O que é o capacitor dobrador? É aquele que pega a rede de 110, a tensão da rede de 110, e eleva essa rede para 220, porque como nós falamos, a fonte chaveada ela só funciona com 220. Então se você liga a fonte chaveada numa rede de 110, ela dobra a tensão para que ela funcione com 220, utilizando os capacitores dobradores. Se a rede for de 220, você desativa os capacitores dobradores e ela então trabalha com o 220 que já existe na própria rede. Esse ativar ou desativar os capacitores é feito por um circuito, tá, que faz isso automaticamente. Nas fontes de baixa qualidade ou nas fontes mais antigas, a gente faz essa ativação ou desativação escolhendo a tensão da fonte através de uma chavinha que tem lá 110 e 220, tá ok? Então o capacitor dobrador de tensão é esse cara aqui, ó, tá? É esse cara aqui, ó. É esse cara que está escondido aqui assim, ó. Este é o nosso capacitor dobrador de tensão aqui na nossa fonte. E por fim, eu pedi para vocês identificarem
um diodo retificador de saída, né? O diodo retificador de saída, o próprio nome já diz, né, cara? Onde é que está o retificador de saída? Poxa, está na saída da fonte. Onde é que está a saída da fonte? A saída da fonte está aqui. Então, o nosso diodo retificador de saída está aqui, ó. Tá certo? Então, este é o nosso retificador de saída, que é, portanto, o componente número 4, que você deveria indicar aí nesta questão. Tá ok? Bom, assim nós terminamos a resolução dessa questão, beleza? Vamos passar então para a próxima questão. E, aliás, não terminamos não, né? Nós temos a letra E. Então, nesse tipo de fonte, vemos que o transformador encontra-se ligado depois da ponte retificadora. Um transformador só funciona quando aplicamos a ele uma corrente alternada ou uma corrente que varia no tempo. Qual componente alimenta o transformador com tal corrente? Como ele faz isso? Eu já disse para vocês, né? Qual que é o componente? O componente que faz essa milagre é o transistor. É o transistor chaveador. Como que ele faz isso? O que ele faz? O que é o chaveador? Ele liga e desliga, ou seja, ele permite a corrente passar e depois não permite que a corrente passe em intervalos de tempos definidos. Então, ele funciona como uma chave liga, né, desliga, que permite a passagem da corrente em intervalos de tempo definidos. Se você colocar aqui, é o transistor chaveador, ele liga e desliga o circuito? Ótimo, tá aí a resposta. Eu só floreei e coloquei ela um pouquinho mais bonita, tá bem? Agora explique, usando gravuras, o que é a retificação de meia onda. A retificação de meia onda é aquela em que só passa um semiciclo da corrente. Então, você pode dizer que é aquela onde o diodo permite a passagem, né? Permite a passagem de apenas um semiciclo da CA. E eu pedi para você usar a gravura, não é necessário, mas se você quiser, então eu vou ilustrar aqui agora, né, o que é a retificação de meia onda. A retificação de meia onda, então, a gente pode ter que ela pode ser ilustrada da seguinte forma. Você tem aqui, né? O que vai acontecer? Passa um dos semiciclos, não passa o outro. Passa um dos semiciclos, não passa o outro. E por fim, passa um dos semiciclos, não passa o outro. E assim por diante. Tá ok? Então, esta seria a retificação de meia onda. E o que seria a retificação de onda completa? Como o próprio nome diz, é aquela, tá? Onde o diodo, onde não fica legal, é na qual, né? É aquela na qual o diodo permite a passagem dos dois semiciclos da CA. E aí você passa então os dois semiciclos, logo a gente teria algo que seria muito parecido com isso aqui. Claro que as figuras, né, à mão livre não vão ficar lindas não, mas seria, passa um semiciclo positivo, pega o negativo, inverte ele, passa ele também, passa o semiciclo positivo, pega o semiciclo negativo, inverte ele, passa ele também, e assim por diante. Então a gente teria isso. Repare que na retificação de onda completa não há intervalos entre os semiciclos que passam. A corrente pulsante não tem um intervalo onde a corrente é zero. Aqui, onde nós temos a retificação de meia onda, nós temos aqui, ó, pequenos intervalos onde o circuito, teoricamente, não seria suprido por corrente elétrica. Mas como tem o capacitor de filtro, nós já vimos que o capacitor de filtro se carrega com esses
semiciclos e supre o circuito nesses pequenos intervalos de tempo onde o diodo bloqueia a passagem do semiciclo. Aí vem a questão número 6. A figura dessa questão mostra ruídos presentes na rede elétrica, visualizados por meio de um osciloscópio. Nós vimos isso em sala. Eu mostrei esses ruídos para vocês, tá certo? Com o osciloscópio. Como que esses ruídos são chamados? Esses ruídos da rede elétrica, que são nocivos para circuitos de grande precisão, como é o caso dos capacitores, circuitos digitais em geral, eles são chamados, nós vimos isso durante as aulas, eles são chamados basicamente com o nome de transientes, tá ok? São os transientes. Ruídos na rede elétrica que são originários de motores, de sujeiras gerais que acontecem na rede elétrica. Às vezes um transformador da rua gera transiente, às vezes um aparelho na casa de alguém gera um transiente. Normalmente eles aparecem na rede principalmente por causa de motores elétricos, tá bom? Para eliminar tais ruídos, recomenda-se que a ligação de um computador à rede elétrica seja realizada por meio de aí eu disse, pode marcar mais de uma opção. O que é que você liga no computador para eliminar os transientes? Pessoal, isso aí é uma questão de lógica, né? O que é que você liga? Você liga uma extensão simples? É claro que não, uma extensão simples é um pedaço de fio que você está espichando uma tomada. Você liga um filtro de linha? Sim, você liga um filtro de linha. O filtro de linha é a maneira mais simples, é o dispositivo mais simples que a gente pode ligar numa rede elétrica para tentar eliminar os transientes. É a solução mais simples e mais barata que a gente tem para ligar na rede elétrica e eliminar transientes. Um adaptador em forma de T, não, um adaptador em forma de T transforma uma tomada em 3 ou mais, né, conforme for o T. O estabilizador sim, o estabilizador de tensão sim, olha, como o próprio nome já diz, ele estabiliza a tensão da rede mantendo-a num valor fixo. Para fazer isso ele precisa eliminar estas flutuações que acontecem na rede, que formam, portanto, os transientes. Bom, pessoal, então, com a resolução dessa questão, a gente finaliza a correção da prova de eletrônica, tá ok? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado aí, e qualquer dúvida, entre em contato, ok? Tchau, tchau.